paz, amados. Neste dia, nós vamos meditar no capítulo 3 de Mateus, a partir do verso 1. Vamos orar. Senhor Deus, que Tu possa vir falar conosco através da Tua palavra, Senhor, que possamos entender e compreender, Senhor, a Tua palavra e que o Senhor venha nos trazer revelações dos céus. Revelação, Senhor, que só a Tua palavra pode nos dar e o Teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. O título do capítulo 3 é A Pregação de João Batista. Versículo 1 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nesses 3 primeiros versículos, nós vemos aqui o evangelista falando sobre João Batista, que ele estava pregando no deserto da Judeia e convidava as pessoas, dizia para elas se arrependerem porque estava próximo ao reino dos céus. E aí ele traz a menção da passagem de Isaías 43, que fala justamente sobre João Batista, se referia a João Batista. João Batista foi uma pessoa que foi, antes dele nascer, ele já havia sido profetizado sobre ele, que é a passagem lá de Isaías 43, que ele era a voz do que clama no deserto, o que preparava o caminho do Senhor e endireitava as suas veredas. Versículo 4 diz assim: Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, nós percebemos aqui que o evangelista conta que Jerusalém, toda a Judeia e as cidades vizinhas iam a ter com João no Jordão, no deserto da Judeia, que é onde ele estava pregando. Quando João viu os fariseus, que era um grupo religioso influente, ele não recebeu eles com palavras doces, Ele foi bem firme nas suas palavras, chamou eles de raça de víboras e disse para eles produzirem frutos dignos de arrependimento. Eu entendo que, ao que parece, João não gostou de ver os fariseus e saduceus vindo até ele se arrepender, Se arrepender, vamos colocar entre aspas, de seus pecados. Talvez porque soubesse que esse arrependimento não era genuíno. Por isso, aconselhou eles a produzirem frutos dignos de arrependimento, e não só ter atitudes nesse sentido. Nós vemos também ali no versículo 9,
João repreendendo eles, porque eles também pensavam que só pelo fato de serem descendentes de Abraão era o suficiente para eles escaparem da ira de Deus. E João deixou bem claro para eles não se confiarem nisso, porque Deus poderia suscitar filhos de Abraão até das pedras. Disse também que o machado já estava posto à raiz das árvores, né? Para que aquela árvore que não produzisse bom fruto fosse lançada no fogo. Essa árvore são as pessoas, né? Não a árvore literalmente. Com base nessa passagem que nós lemos, nós vamos fazer uma oração. Meu Deus, que realmente produzamos frutos de arrependimento pelos nossos erros, que nosso arrependimento seja genuíno e não apenas um sentimento. Espírito Santo, gera em nós arrependimento verdadeiro e frutos desse arrependimento. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Medite nessa palavra e entregue ao Senhor esse momento de meditação como a sua oferta neste dia.